pessoa agradabilíssima ou demais pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje vamos falar sobre essa classe de palavras que serve para substituir ou acompanhar um substantivo, para substituir ou acompanhar um nome. E a gente classifica essa classe gramatical como pronomes. Então, os pronomes são aquelas palavras que, dentro de um determinado contexto enunciativo, servirão para acompanhar ou substituir um substantivo. E partindo já desta primeira classificação, ou melhor, desta primeira definição, dessa definição principal dos pronomes, nós classificamos essas palavras como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos, a depender da função dela naquele contexto. Os pronomes substantivos são aqueles que substituem o substantivo. E o pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. E é só a gente pensar na classe gramatical dos adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que acompanham os substantivos, caracterizando-os de alguma forma. Portanto, os pronomes adjetivos, assim como os adjetivos mesmo, servirão como um acompanhamento dos substantivos. Então, os pronomes substantivos são aqueles que substituem o substantivo de modo a evitar possíveis repetições que, porventura, tornam um discurso enfadonho, sem qualidade. Portanto, os pronomes substantivos, eles representam uma ferramenta de coesão textual e de construção enunciativa muito interessante, porque eles evitam aquela repetição de um termo dentro do nosso discurso, e desta forma nós construímos um texto muito mais fluido e esteticamente mais agradável e, portanto, com maior qualidade. Dessa forma, observemos o exemplo que segue. Então, a gente tem aqui um exemplo que diz assim: meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu não é. Constatamos que o pronome possessivo seu teve a função de substituir o substantivo amigo, razão pela qual ele se classifica. Razão pela qual ele assim se classifica, ou seja, se classifica como um pronome substantivo. Agora, aproveitando esse mesmo exemplo, analisemos. Meu amigo é um companheiro de todas as horas. Notamos que o pronome em destaque acompanha o substantivo amigo. Diante de tal característica, afirmamos que ele se classifica como um pronome adjetivo. Então, reparem, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, nós temos exemplos de pronomes possessivos. Pronome possessivo seu, no primeiro exemplo, e pronome possessivo meu, no segundo exemplo. Entretanto, dentro da classificação dos pronomes, nós temos uma classificação maior, que é pronome substantivo e pronome adjetivo. O pronome possessivo, ele pode ser pronome substantivo ou pronome adjetivo, dependendo da sua função. No primeiro exemplo, quando nós temos o seu não é, no caso, seu está substituindo o substantivo amigo. Se o pronome substitui um substantivo, ele é classificado como pronome substantivo. Portanto,
No primeiro exemplo, no que se refere ao o seu amigo, o pronome seu é um pronome substantivo, porque substitui o substantivo amigo, e um pronome possessivo. No segundo exemplo, nós temos meu amigo é um companheiro de todas as horas. Meu é um pronome possessivo também. Entretanto, neste caso, nós temos um exemplo de pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo amigo, ok? Então, sempre quando vocês virem um pronome, a primeira ideia que a gente tem que fazer é ele está substituindo ou ele está acompanhando um substantivo. A partir dessa primeira classificação, a partir dessa primeira observação, a gente consegue classificar esses pronomes como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos, ok? Lá na nossa plataforma, vocês já tiveram acesso às várias classificações dos pronomes. E aí, para essa aula especificamente, nós vamos tratar dos pronomes pessoais, que são os mais complexos, e aí por isso eu decidi conversar com vocês sobre eles aqui. Especificamente sobre os pronomes pessoais, a gente entende que são aqueles pronomes que se referem às pessoas do discurso. As pessoas do discurso são aqueles agentes envolvidos no enunciado, né? Que podem ser de primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, né? Então nós temos eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. É claro que na terceira pessoa do singular nós ainda temos o ela, né? Que é variável, aí esse pronome ele varia em gênero, e a mesma coisa na terceira pessoa do plural, que nós temos eles e elas, tá bom? Então os pronomes pessoais são todos os pronomes que se referem às pessoas do discurso. Que pessoas são essas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. A terceira pessoa também vai englobar tudo que não é um ser vivo. Então no enunciado, como por exemplo, aquela cadeira é vermelha, o verbo está conjugado na terceira pessoa, ainda que cadeira não seja um ser propriamente dito, né? Então, quando a gente se refere a um ser inanimado, ainda assim nós utilizamos uma pessoa do discurso, né? No caso, a terceira pessoa do singular ou do plural. Aqui nós temos a tabela com os pronomes pessoais e agora que começa a ficar um pouquinho mais complicado, eu peço a sua atenção. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto e do caso oblíquo. Quando forem do caso oblíquo, eles podem ser átonos e tônicos. Então nós temos pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos, pronomes pessoais do caso oblíquo, tônicos, ok? Então nós temos essas duas grandes classificações, né? Reto e oblíquo, e dentro do oblíquo nós temos mais duas subclassificações como átonos e tônicos. Nosso objetivo agora é de uma vez por todas entender o que é um pronome pessoal do caso reto, o que é um pronome pessoal do caso oblíquo. Dentro do pronome pessoal do caso oblíquo, entender quais são os casos átonos e tônicos, tá? Os pronomes pessoais podem ser do caso reto quando funcionam como um sujeito do enunciado. Ponto. É só isso. Lembra daquela história de que mim não conjuga verbo, né? Que eu falo assim, isso é para mim comer? E aí a gente sabe que, não, está incorreto no que diz respeito à gramática normativa, porque mim não conjuga verbo. Quando a gente diz que mim não conjuga verbo, o que a gente está dizendo é o seguinte: mim não é sujeito de nenhum enunciado. Mim não conjuga verbo, porque quem conjuga verbo é o sujeito. Então é para eu comer, para eu fazer. Por quê? Porque eu é um pronome pessoal do caso reto. E só ele pode funcionar como sujeito. Só ele pode conjugar verbo. Em contrapartida, mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então ele vai funcionar como um complemento do enunciado e não como um
sujeito, tá bom? Então, é só a gente, para vocês começarem a realmente entenderem de uma vez, é só a gente pensar nisso. Mim não conjuga verbo. Sempre quando a gente pensar nisso, a gente vai pensar: mim não conjuga verbo porque mim não pode ser sujeito. Por que mim não pode ser sujeito? Porque mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. E pronomes pessoais do caso oblíquo não são sujeitos de um enunciado, são apenas complementos. Ok? E aí, dentro do pronome pessoal do caso oblíquo, nós temos os átomos, que são aqueles que não precisam de preposição que os acompanhe, enquanto os tônicos, eles precisam sim dessa preposição. Então, essa diferença entre átonos e tônicos é a presença ou a ausência de preposição, certo? Então, sempre quando nós precisarmos de uma preposição que una... O que é a preposição? A gente não viu ainda, mas eu já adianto para vocês. A preposição é aquela classe gramatical que vai ser usada para unir termos dentro de uma mesma oração. Né? Neste caso, vai unir o verbo, né? Um termo, que pode ser um verbo, ao seu complemento, que vai ser o pronome pessoal, no caso, o pronome pessoal tônico, oblíquo, tônico, né? Do caso oblíquo, tônico. Então, nesta configuração, quando a gente está falando de pronomes pessoais do caso oblíquo, quando ele exigir uma preposição, e aí nós vamos ver alguns exemplos, vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. E quando não precisar de preposição, vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo átono, ok? Não é difícil e com os exemplos vai ser sedimentado de uma vez por todas. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês. Essa tabela que a gente vê desde a quarta série, praticamente, que são os pronomes pessoais, mas essa é a última vez que vocês veem essa tabela e não entendem exatamente o que está acontecendo com ela, tá? Porque o nosso objetivo não é simplesmente ler, o nosso objetivo é compreender por que essa tabela se organiza assim, tá bom? Então, os pronomes pessoais, eles são de dois casos. Eles são do caso reto e do caso oblíquo. Né? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que se referem às pessoas do discurso. Quais são? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Primeira, segunda, terceira pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Então, esses são os pronomes pessoais. Por que pessoais? Porque eles se referem às pessoas do discurso, tá? Ok. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? São aqueles que funcionam como sujeitos. São as pessoas que nós realmente já decoramos desde quando começamos a estudar a conjugação verbal. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são, então, nós temos aqui os 4 primeiros, né? E depois os 4 últimos. Então, nós temos 8 possibilidades de pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Lembrando que a terceira pessoa pode ser utilizada para seres inanimados. Tá bom? E os pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que vão funcionar como complementos, nunca como sujeitos. Por isso que a gente não diz mim comer. Isso é para comigo fazer. A gente nunca vai falar isso, né? Realmente fica muito mais estranho. Mim fazer é mais comum acontecer, mas está tão inapropriado gramaticalmente quanto falar para comigo fazer, né? Isso é para comigo comer. Não, isso é para eu comer, porque só isso aqui que pode ser sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo que não exigem preposição, né, são os átomos. Então é me, te, lhe, o, a, se, nos, vos, lhes, os, as, se. Tá bom? Isso daqui na utilização, nos exemplos, vão ficar muito mais claros. E os tônicos são aqueles que precisam de preposição. Então
Então, por exemplo, os do caso oblíquo tônicos são o mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si e consigo. Reparem que em casos como pronome pessoal do caso oblíquo tônico de terceira pessoa do singular, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural, nós temos bem parecidos com os pronomes pessoais do caso reto, né? Ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pelo contexto, vocês vão perceber se eles são retos ou oblíquos, ou seja, se eles são sujeitos ou se são complementos. Pronomes de tratamento, que também configuram um caso de pronome pessoal e eles distinguem-se por serem formas de reverência, ok? Então, veremos esses pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, oblíquo átono e oblíquo tônico e os pronomes de tratamento. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como um sujeito do enunciado e estão inseridos, isto é, em que estão inseridos, isto é, executam ou sofrem a função, a ação do enunciado. Então, essa aqui é a definição de pronomes pessoais do caso reto. Eles executam ou sofrem a ação do enunciado. Por isso que mim não faz nada, porque mim não executa nada. Quem executa é o eu, né? Então, eu tenho aqui um exemplo. Nós combinamos de ir ao parque. Nós temos o sujeito, nós, o verbo combinamos e o complemento combinamos o quê? De ir ao parque. Ou combinamos de quê? No caso, né? Combinamos de ir ao parque. Eu estava muito empolgado. Eu é o sujeito que pratica a ação, né? Ou aqui no caso é um estado, né? Que está nesta posição de sentir-se muito empolgado. Então aqui nós temos dois exemplos de pronomes pessoais do caso reto, porque eles executam a ação indicada pelo verbo. Note que os sujeitos dos dois enunciados são pronomes pessoais, pois referem-se às pessoas do discurso. Nos dois casos nós temos a primeira pessoa, do plural e do singular, e são do caso reto, pois exercem a função de sujeito nos respectivos enunciados. E aqui nós temos alguns exemplos, né, que em vez de utilizar um pronome foram utilizados outras classes gramaticais e os núcleos destes sujeitos são sempre substantivos. E aqui está dizendo que dessa vez os sujeitos dos dois enunciados não são pronomes pessoais no caso reto, pois flores, irmão e vizinha são substantivos. Aí, ó, no entanto, nós podemos substituir flores, irmão e vizinha, que são os substantivos, por pronomes. Olha, elas, então, as flores desabrocharam ontem, elas desabrocharam ontem. Meu irmão e a vizinha dele foram ao mercado juntos, eles foram ao mercado juntos. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles substituem estes substantivos, né? Agora que começa a complicar só um pouquinho, mas você já entendeu como é que funciona o pronome do caso oblíquo. Os pronomes do caso oblíquo, eles vão funcionar como um complemento do enunciado. Em alguns casos, devem vir acompanhado de preposição, para que o enunciado tenha sentido. E aí, quando eles são acompanhados de preposição, são pronomes oblíquos tônicos. Pronomes oblíquos tônicos são aqueles que se ligam ao termo a que ele se refere por meio de um enunciado. Caso não precisem estar acompanhados de preposição, são chamados de pronomes oblíquos átonos. E agora vamos observar alguns exemplos. Olha aqui o que nós temos. Ó. Pronomes oblíquos tônicos, aqueles que necessitam de preposição. Né? Então a gente tem sempre uma preposição que os liga ao termo a que ele se refere. Ó, este livro foi dedicado a vós.
Então, esse livro foi dedicado a quem? A vós, né? Aqui, vós é um pronome pessoal. Aqui no caso, ele não está realizando nenhuma ação, né, ou sofrendo. Ele é apenas um complemento. Esse livro foi dedicado a quem? É o complemento de a quem foi dedicado. No caso, a vós. Temos sujeito, verbo e o complemento. Né? Aqui, no caso, nós não temos um verbo, nós temos uma locução verbal. Né? Nós temos dois verbos aqui, o verbo ser, no passado, e o verbo dedicar, aqui na sua forma particípio. Na forma do particípio. Os alunos vieram até mim. Né? Então, aqui no caso, não é os alunos vieram até eu. Os alunos vieram até mim. Aqui nós temos a preposição até. E aí, vocês já devem ter entrado em contato com as preposições, mas não vale, nunca é demais ressaltar quais são as preposições, né? E a, ante, a voz, a, ante, após, até, ao até, com, contra, de, destes, em, entre, per, perante, por, sem, sobre e traz, né? E etc. Existem algumas outras também. Então aqui nós temos a preposição até, nós temos a preposição a, nós temos a preposição de. Elas falaram muito bem de nós, né? Aqui no caso, neste caso, nós, mesmo nós, parecendo ser um pronome pessoal do caso reto, porque eles são iguais, nós e nós, eles são iguais. Entretanto, neste caso aqui é um pronome pessoal do caso reto, porque é sujeito. E nesse caso aqui é pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, porque funciona como um complemento e este complemento vem unido ao restante do enunciado por meio de uma preposição. Nesses casos, vós, mim e nós assumiram função de complemento e vieram acompanhados de preposição a, até e de, respectivamente, portanto, são pronomes oblíquos tônicos, tá bom? E aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Nós temos, na verdade, mais um exemplo que vocês, se assim desejarem, podem acessar esse material que está na plataforma e fazer a leitura. Nós temos aqui também quando estudarmos sobre a preposição, né? A preposição com, ela pode se juntar aos pronomes e assim formar uma palavra só, como com mais minha comigo, com mais tia contigo, etc e tal, né? Pronomes pessoais oblíquos átonos, né? Aqui os oblíquos, eles recebem esse nome porque funcionam como um complemento, e eles são átonos porque eles se unem sem o auxílio da preposição. Olha, a plateia me ouviu cantar, né? Aqui nós temos o me que se une ao restante do enunciado sem o auxílio da preposição. Diferentemente, se nós tivéssemos que transformar, modificar, né, substituir o pronome oblíquo átono pelo seu respectivo pronome oblíquo tônico, como que ficaria? A plateia ouviu a mim cantar, né? Esse, então, como o me é o pronome pessoal oblíquo átono, então sem preposição. E aí, aqui nós temos o oblíquo tônico, mim. E a plateia cantou comigo. Aqui no caso, o comigo, vamos dar uma olhada, Ela foi comigo ao mercado. Pronome oblíquo tônico, né? Então nós temos sujeito, verbo mais complemento. No exemplo, temos dois pronomes pessoais. Ela, que é do caso reto, por tratar-se do sujeito denunciado, e mim, que é com mais mim, que vira comigo, que é do caso oblíquo, por tratar-se do complemento. Como precisa da preposição com, é um pronome oblíquo tônico,
ok? Então, vale então voltarmos e olharmos com mais atenção o comigo, o contigo, o consigo, o conosco, o convosco, porque a preposição ela não aparece separada em outra palavra do pronome. Ela está ali junta. Então, quando nós utilizarmos comigo, contigo, consigo, conosco e convosco, a preposição ela já se uniu ao pronome. Então, enquanto aqui em cima nós temos estas possibilidades de uma preposição separada do pronome, quando nós utilizamos o comigo, contigo, consigo, convosco e conosco, a preposição ela já está unida, aglutinada ali ao pronome, tá bom? Ótimo. Então, a plateia ouviu a mim, né? Então seria tônico, mas no caso do pronome oblíquo átono é o me. Muita gente veio nos prestigiar. Se tivéssemos que substituir por um tônico, veio prestigiar olha a preposição, nós. Eu lhes dou boas-vindas. Então, eu dou boas-vindas a eles. Olha a preposição aí. Então, eles, né? Eu dou boas-vindas a eles. Ó, a elas, tá? Mas como é átono, então é lhes. Nesses casos, me, nos e lhes assumiram função de complemento, porém não precisam vir acompanhados de preposição. Por isso, são pronomes oblíquos átonos. Vale lembrar que existem convenções a respeito da colocação do pronome oblíquo átono, né? Então é a próclise, a ênclise e a mesóclise, né? A colocação pronominal, ela não é o foco do nosso estudo agora. O foco do nosso estudo é que você realmente compreenda o que é um pronome pessoal, o que é um pronome pessoal do caso reto, o que é um pronome pessoal do caso oblíquo átono e pronome pessoal do caso oblíquo tônico, tá? Mas a colocação pronominal também é muito importante, mas não é o foco agora. Os pronomes de tratamento, eles são formas de reverência que consistem em referirmos-nos às pessoas pelos seus atributos ou qualidades ou chamados formas substantivas de tratamento ou formas pronominais de tratamento. Tá? Assim, mesmo quando estamos falando com a pessoa, que é usando o discurso da segunda pessoa, ao utilizarmos um pronome de tratamento, o verbo passa para a terceira pessoa. Isso aqui é realmente uma coisa que a gente utiliza, mas a gente não compreende, a gente nunca problematizou isso. Ó, vou falar de novo. Quando a gente utiliza um pronome de tratamento, mesmo que nós estejamos falando diretamente com a pessoa, que no caso deveria ser a segunda pessoa, porque eu, primeira pessoa, quem fala? Eu, nós. Segunda pessoa, com quem se fala? Tu e vós. Terceira pessoa, de quem se fala? Ele, ela, eles e elas. Mas, quando nós estamos utilizando o pronome de tratamento, ainda que você esteja falando diretamente com a pessoa, então, teoricamente, você deveria usar o verbo de segunda pessoa, porque é com quem se fala. Se você utiliza o pronome de tratamento, o verbo vai para a terceira pessoa. O pronome você, por exemplo, não é um pronome pessoal, mas um pronome de tratamento. Pronome pessoal é o tu e o vós, certo? É o tu ou vós. Você é pronome de tratamento e por isso que quando a gente utiliza o você, o verbo vai para a terceira pessoa. Olha o exemplo aqui. Tu já foste ao cinema ver esses filmes? Tu, pronome pessoal do caso reto, foste, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular.
Agora, você já foi ao cinema ver esse filme? O foi não está conjugado em segunda pessoa. Está conjugado em terceira pessoa. Olha só. Eu fui, tu foste, ele foi. Exatamente. Então, o pronome de tratamento, ainda que se refira à segunda pessoa, é sempre utilizado, o verbo vai sempre para a terceira pessoa. Os pronomes de tratamento podem ser usados tanto para se dirigir à pessoa quanto para se referir a ela, mas os verbos sempre estarão conjugados na terceira pessoa. Olha só, Vossa Excelência já preparou, preparou, tá? Terceira pessoa do singular. Eu preparei, tu preparaste, ele preparou. Vossa Santidade, o Papa, deixará o Vaticano para reunir-se com grandes líderes hoje. Então, aqui no caso, nós estamos nos referindo à pessoa, né, diretamente. Então, no caso, aqui deveria estar, não deveria, né? A forma como deve estar é realmente a forma que está aqui, em terceira pessoa. Mas, se pensássemos na maneira como nós utilizamos a língua, como nós estamos nos referindo à pessoa com quem nos falamos, com quem nós estamos falando, o verbo deveria estar na segunda pessoa. Mas, como utilizamos o Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento, o verbo vai para a terceira pessoa. E aqui, Vossa Santidade o Papa deixará, aqui nós estamos falando do Papa, não estamos falando com o Papa, mas ainda assim o verbo fica na terceira pessoa, e aí nada muda, tudo certo. Aqui nós temos a tabela com os principais pronomes de tratamento, tá? Que vocês... Quando que nós usamos isso? Isso, né? Isso aqui, quase não utilizamos, mas senhor, senhora. Um que a gente utiliza muito, muito, muito é esse aqui, tá? Esse aqui faz muito referência a vocês mesmos, porque nós temos reitor, né? Hoje o nosso reitor é o professor Jadir Pella, e aí sempre que vocês vão se referir ao reitor, né, agora em 2020 é ele que ocupa esse espaço, mas sempre que vocês se referirem a um reitor ou a reitora, é sempre Vossa Magnificência. Então, sempre quando vocês se referirem a um reitor de uma universidade ou de um instituto, como é o nosso caso, vocês vão sempre falar ao magnífico reitor. Magnífico aqui não é adjetivo de uma pessoa extraordinária, fenomenal, maravilhosa. Não. Magnífico é o pronome de tratamento para um reitor. Tá bom? E aqui nós temos vários outros. Nós temos Vossa Onipotência, que é para Deus, Vossa Santidade, Vossa Senhoria. Ok? Então, esses foram os pronomes pessoais. Nós começamos, na verdade, com a diferenciação de pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Vimos os pronomes pessoais, que podem ser do caso reto, quando forem sujeitos, né? Quando exercerem ou sofrerem a ação indicada pelo verbo. Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam como um complemento ali da frase, um complemento do enunciado. O oblíquo pode ser átono, quando a gente não precisa colocar a preposição, e pode ser tônico, quando exigirem a preposição. E aí, por fim, nós vimos os pronomes de tratamento e percebemos que os verbos dos pronomes, quando utilizamos um pronome de tratamento, sempre estará na terceira pessoa, tá certo? Então é isso. Se vocês tiverem algum interesse, podem baixar lá na nossa plataforma esse material para estudos futuros. Bons estudos e até mais!